Salvete discipuli discipulaeque. Ego sum Magister Cedric Aires. Tudo certinho? Bem-vindos ao Latim para Todos, onde você que é principiante aprende latim fácil através do método natural. Tem sim, esqueci de comentar com vocês, desculpa, mas tem um site excelente que traz todos os exercícios do Família Romana. Tanto os exercícios do livro didático, né, aqueles que aparecem depois do capítulo, o pensum, quanto os exercícios do caderno de exercício, que são exercícios um pouco mais complexos, um pouco mais difíceis, né, que tem a ideia de reforçar e martelar esse assunto na sua cabeça. Afinal de contas, quando a gente faz esse exercício ativo, a gente aprende muito mais. E esse site é interessante por quê? Ele, além de trazer todos os exercícios, depois de você submeter as suas respostas, ele mostra quais são as respostas corretas. Então o que acontece? Eu sempre sugiro a você fazer esses exercícios à mão, ou num caderno separado, ou no próprio livro, enfim, da maneira que você conseguir. Porque quando você faz à mão, você envolve certas partes do cérebro, né, e coloca elas em conjunto, e ativando todas elas, você sedimenta mais esse conhecimento, essa coisa que você está aprendendo. Aí você, depois de pegar aquilo que você fez à mão, você, como eu sugiro, passa para o computador, né, usa o site só para checar o que você acertou ou errou. E aí, se você estiver tendo muita dificuldade com alguma coisa, é só deixar o comentário aí que a gente tenta ajudar, tá bom? Vamos então fazer uma pequena revisão do que a gente já viu até o momento na tabela. Nós vimos 3 casos, o nominativo, o genitivo e o ablativo. Ou seja, o nominativo, sujeito predicativo do sujeito. Genitivo, adjunto adnominal restritivo, aquilo que delimita o escopo de aplicação de um substantivo. E o ablativo, que é o adjunto adverbial de circunstâncias. Ou seja, que vai descrever alguma maneira, alguma circunstância a respeito de como o verbo acontece. E a gente viu o nominativo feminino singular, a. Nominativo feminino plural, ai. Nominativo singular masculino, us. E vimos também lembrando da palavra wir. E o nominativo plural, i, com macron. Depois, nominativo singular neutro, E nominativo plural neutro, a. Lembrando, para não confundir com o singular feminino. E aí vimos também o ablativo feminino apenas no singular, que é o a com macron, ou seja, uma sílaba longa. E o ablativo singular, tanto do masculino e do neutro, o com macron. Até o momento nós não vimos o plural, nem feminino e nem masculino ou neutro. E aí passamos para o genitivo, que na primeira parte do segundo capítulo nós vimos o genitivo feminino singular, ai. E aí a gente lembra que tem que ter um cuidado para não confundir com o nominativo plural. E vimos também o arum, que seria no plural, na segunda lição do segundo capítulo. Ai, singular, arum, com macron no a, plural. E aí nós vimos que a lógica é semelhante para o masculino e neutro, não é isso? I com macron, ou seja, igual ao masculino plural, então tem essa semelhança. E orum no plural, tanto para masculino quanto para neutro. Então é como se fosse aqui a vogal temática a e a vogal temática o, além dessa semelhança do nominativo plural com o genitivo singular, né? Então acho que isso ajuda a gente a memorizar, a ter em mente. Nesse próximo capítulo agora, que começaremos, introduziremos um novo caso, que é o acusativo. Então vocês estão vendo como a tabela está ficando gradualmente cada vez mais complicada, né? Vamos lá, com calma que a gente termina absorvendo isso. Vamos então começar o terceiro capítulo. Esse capítulo será bem interessante, porque nós introduziremos o acusativo. Então a gente vê aqui na cena de contextualização, você tem alguns personagens que a gente já conhece, né? Isso especialmente se vocês leram o Colloquia Personarum. Você tem Iulia, a pequena Iulia, o Marcus, que é o irmão mais velho, e o Quintus, que é o irmão do meio.
E a Yulia está cantando e Marcos parece que não está nem um pouco feliz com o que está acontecendo. Então o título do capítulo é Puer Improbus, ou seja, menino ímprobo, ou seja, menino mala. A gente vai ver que o Marcos tem o diabo no couro, né? Então uma coisa importante, até o momento a gente estava usando a cor azul para significar masculino, a cor vermelha para significar feminino e a cor roxa para significar neutro. Isso quando estávamos falando do nominativo. Porém, a partir de agora, a gente vai parar de usar esse sistema, ok? Porque como vai introduzir o caso acusativo, a gente vai precisar usar as cores. Então, a partir de agora, todo o nominativo eu vou usar uma cor só, que é a cor azul, ok? E eu vou reservar a cor vermelha para o caso acusativo. Espero que isso não confunda vocês, né? Mas espero que não demore muito tempo para se acostumar. Mas vamos lá, vamos testar. E aí vocês me dizem se teve alguma dificuldade de adaptação. Então vamos lá. Scaina prima, personae, Yulia, Marcus, Quintus. Então começa a historinha. Yulia cantat, la la. Yulia laeta est. Marcus, st. Marcus laetus non est. Yulia cantat, la 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 la. Marcus, st. Marcus iratus est. Yulia cantat, la 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 la. Marcus Iuliam pulsat. Iam Yulia non cantat, sed plorat. Marcus ridet. Ha ha ha. Pois bem, eu quis ler toda essa passagem de uma vez só, porque o que é interessante nesse capítulo é que nós começaremos a ver os verbos transitivos e intransitivos. O que acontece? Até o momento a gente viu apenas um verbo, que é o verbo de ligação ser, na terceira pessoa do singular est e terceira pessoa do plural sunt. Obviamente no presente do indicativo, não é isso? E aí o que acontece? Apesar do verbo ser tratar-se do verbo mais usado em praticamente todos os idiomas, praticamente, né? Ele é um tanto limitado para expressar tudo que a linguagem pode expressar. Afinal de contas, ele trata apenas das frases predicativas, ou seja, aquelas frases que atribuem uma característica, uma propriedade, uma descrição ao sujeito da frase. Acontece que agora a gente vai ver os verbos transitivos e os verbos intransitivos. E aí qual é a diferença de um verbo transitivo e um verbo intransitivo? Ora, prestem atenção ao que a própria palavra significa. O que é que significa transitivo? Pensem um pouquinho. Trânsito. Transitivo significa aquilo que transita, ou seja, aquilo que se move, que movimenta, o que vai de um canto para outro. E intransitivo é aquele que não transita. É aquele que fica em um ponto só. Não sai, não vai para canto nenhum, é imóvel. E aí acontece que nas aulas, geralmente, de gramática, do ensino médio, etc., a gente aprende aquele bizu, né? Ora, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. E o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Mas isso parece que não explica muito, né? Afinal de contas, como é que você vai saber se um verbo precisa ou não precisa de um complemento? Você vai decorar a lista de todos os verbos que precisam e depois decorar de todos os verbos que não precisam. E aí simplesmente ficar nisso? Óbvio que não. Essa distinção não é distinção arbitrária. Há um motivo por trás disso. Então qual é a ideia? Os verbos transitivos são aqueles que, para que a ação ocorra, essa ação tem que sair do sujeito e transmitir-se para outra coisa. Senão, a ação não ocorre.
Então pense, por exemplo, na frase: João comeu. Ora, se não tem comida, é possível João comer? Se João abre a geladeira no meio da noite, 2 horas da manhã, ele abre e tem absolutamente nada na geladeira. A ação de comer pode acontecer? Obviamente que não. Se não tem um objeto o qual possa ser comido por João, é o mesmo de que a ação não ocorrer. Então a ideia básica da transitividade do verbo é uma ação que passa de alguém que faz a alguém que recebe, a algo que recebe, no caso, né, o objeto. Então, João comeu a maçã. João é quem faz a ação e a maçã é comida por João. Agora, os verbos intransitivos são o quê? Tratam-se de ações que não passam adiante para outras coisas, mas se completam por si próprias. Então, por exemplo, a frase Inês morreu. Ora, Inês, para morrer, basta estar viva, não é isso? Ela não precisa de nenhuma outra coisa a qual receberá a ação da morte dela. Ou seja, se Inês morreu, não é porque uma outra coisa foi morrida por Inês. Não é isso? Então, essa é a diferença essencial de transitivo e intransitivo. E aí, o que é o acusativo? O acusativo trata-se simplesmente do objeto dessa ação. Então, a gente tem o nominativo, que é o sujeito que age, e o acusativo, que é quem recebe a ação. Isso é a intuição básica, certo? Desses casos. Porque o acusativo também pode ser regido pelas preposições, mas a gente vai ver isso bem mais para frente, então não se incomode. Então, por hora, o nominativo a gente vai usar nos sujeitos das ações, dos comportamentos. E aí, quando esses comportamentos forem comportamentos transitivos, ou seja, que requerem alguma outra coisa para sofrer essa ação, para que essa ação possa acontecer, a gente vai precisar de um objeto no acusativo. Então, vemos aqui, por exemplo, aqui logo acima, não é isso? Você tem o quê? Marcos. Nós temos o verbo pulsat. E aí, Marcos pulsat. Pulsat, né? A ideia de pulso, ok. Dá-lhe uma lapada, não é isso? Então, Marcos pulsat. Ora, para que ele possa esmurrar, tem que ter alguma coisa que sofra o seu murro, não é isso? Mesmo que você esmurre o ar, bem, o ar você está esmurrando. A ideia é que para você esmurrar alguma coisa, tem que ter alguma coisa que leve o seu murro, né? Então, senão você fica catando o vento. Então, Marcos, Juliam pulsat. Então, eis aqui como é que é a terminação do acusativo feminino singular. Marcos, sujeito, Juliam torna-se o objeto direto dessa ação de pulsat. Então vamos lá voltar para esse texto que a gente acabou de ver. Julia cantat. Então perceba que, por hora, que a gente vai estar vendo nesse momento do livro, os verbos a gente vai conseguir identificar pela terminação do T, assim como a gente já viu no verbo de ligação est e sunt. Terceira pessoa singular, terceira pessoa plural. Então, Julia cantat. Lá, lá. Eis que o verbo cantat é um verbo de ligação? Não está descrevendo nenhuma característica de Julia. O verbo cantat é um verbo intransitivo. Para você cantar, não precisa ter nenhuma outra coisa que sofra o seu canto. Bem, depende do quão mal você canta, né? Mas assim, vocês entenderam a ideia. Você não precisa de nenhuma outra coisa que vai receber a sua cantoria. Basta você cantando. Basta você mesmo. Então, Julia canta. Lá, lá. Julia laeta est. Então, sujeito Julia, verbo de ligação, predicativo do sujeito, concordando com o sujeito. Marcos. Tst. Marcos laetus non est. Então, Marcos não está feliz. Desculpa, esqueci de falar, né? Laeto, se não deu para perceber do contexto, laetus é feliz, alegre, né? Daí que vem o nome Letícia. Então, Julia cantat. Novamente o verbo intransitivo. Lá, lá. Marcos. Shh. Marcos iratus
est. Então, iratus, todo mundo sabe que é, né? Todo mundo já teve seu dia de ira. Julia cantat. Lá, 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 lá. Marcos. E aqui, opa, a gente vai ter o acusativo que a gente já viu no exemplo ao lado, né? Marcus Juliam pulsat. Então perceba, o que é interessante do latim, a flexibilidade da ordem sintática do latim, é que tanto faz se eu falasse Juliam Marcus pulsat, ou Marcus pulsat Juliam, ou Juliam pulsat Marcus, tanto faz a ordem das palavras, o significado seria o mesmo, porque a função sintática está indicada pela terminação, ao contrário do português. Se eu digo o rapaz ama a moça ou a moça ama o rapaz, faz uma grande diferença em quem vai sofrer, não é isso? Então, iam Julia non cantat, sed plorat. Então, e agora, Julia não canta, mas plorat. O que é plorat? Chorar, não é isso? Aqui pela imagem a gente vê, né? Chorar. E para chorar, precisa de muita coisa? Para chorar não precisa de muita coisa não, né? Basta você mesmo, sozinho, de madrugada, 2 horas da manhã, agarrado no seu travesseiro, pensando na amada. Deixa quieto. Deixa quieto que eu já estou ficando emocionado aqui. Então, Marcus ridet. Então, novamente, né? Ri para não chorar aqui. Se chorar, você chora sozinho, ri também, não é isso? É uma ação que não precisa de outra coisa para ocorrer, basta quem está fazendo que a ação ocorre tranquilamente. Na maciota. Então vamos continuar para ver a treta que vai rolar. Então, Quintus Marcum videt. Então, Quintus olha para Marcos, né? Quintus vê Marcos. Ver é uma ação que precisa ter algo visto. Se você está no breu, dentro da caverna de Platão, mal escuro, não tem nada, não tem nenhum objeto lá, bem, você não vê. Então tem que ter algo para ser visto. Então Quintus é quem exerce a ação de ver, e Marcum é quem sofre a ação de ser visto. Então, nominativo e acusativo. Vamos lá. Marcus non videt Quintum. Então, Quintus vê Marcum e Marcus não vê Quintum. Quintus. Quid? Marcus puellam pulsat et ridet. Então, Marcus, qual é o verbo? Pulsat, dá-lhe uma lapada. E quem é que sofreu a lapada? A lapada quem sofreu foi a Puella. Et ridet. Então, Quintus, que Marco bate na menina e ri. Ri é o verbo intransitivo. Continuemos. Quintus iratus est, et Marcum pulsat. Então, temos aqui o sujeito Quintus, e esse sujeito possui 2 verbos, est e pulsat. Então, o primeiro verbo é um verbo de ligação, de modo que ele vai se referir ao predicativo do sujeito, uma característica que está descrevendo o Quintus. Então, Quintus é irado e Quintus esmurra Marco. Iam non ridet Marco. E agora, não ri Marcos. Marcos não ri. Essa flexibilidade da ordem das palavras. Marcus iratus pulsat quintum. Então, Marcos irado esmurra quintum. Então, perceba que está dizendo basicamente a mesma forma, obviamente, inverteu o sujeito e o objeto, né, irmão, se um bate no irmão, o outro irmão bate de volta, né, assim que a gente sabe que as coisas funcionam, mas a estrutura da frase, digamos assim, a forma da frase é a mesma, não é isso? Ele está só mostrando 2 maneiras que você pode o quê? Sublimar o verbo de ligação est.
Marcos irado, não, usando irado diretamente como adjetivo, descrevendo sem o verbo de ligação, né? Marcos irado, esmurra Quinto. Julia, ubi est mater? Onde está mamãe? Julia, Aemiliam non videt. Julia não vê a Emília. Ubi est mater? Né? Onde está a mãe? Ela não vê e por isso não sabe onde está. Então por isso que ela faz a pergunta. A gente sabe que a pergunta foi feita com ubi, a resposta precisaria de quê? Qual caso? Se ela está perdendo por uma circunstância de onde est, ou seja, uma circunstância que descreve o verbo, a gente sabe que o ubi vai ter que ser substituído por um ablativo. Então vamos lá. Julia, Aemiliam, ou seja, a gente já sabe aqui que Julia faz a ação e Aemiliam recebe a ação. E aí qual é a ação? A ação é vocat. E o que é que significa vocat? Bem, se vocês já invocaram um demônio... É você, Satanás! Olha daqui! Fizeram alguma invocação dos demônios, você sabe que vocat significa o quê? Chamar. Daí que a gente tira também o nosso caso vocativo que veremos em breve. Então, Julia, Aemilia, vocat. Mater, Marcus Quinto pulsat. E aí, o que é que significa o verbo vocat? Ora, se vocês já invocaram, se vocês já invocaram um demônio, vocês sabem que vocare, vocat, significa chamar, né? Invocar é chamar, né? Trazer. E é daí que a gente tira o nosso caso vocativo, chamativo, que está aqui, que é o caso vocativo que está aqui representado nessa palavra. Mas, quando for mais conveniente, a gente explica a diferença do nominativo e do vocativo, tá bom? Não vamos complicar tanto, já que a gente acabou de introduzir o acusativo. Então vamos lá. Marcus Quintum pulsat. Marcos está esmurrando o quinto. Marcus iratus. Marcus Juliam pulsat. Então Marcos irado. Marcos dá-lhe uma lapada na pobre da Júlia. Julia plorat et Aemiliam vocat. Então a gente tem novamente aqui um sujeito e dois verbos. Julia chora, um verbo intransitivo, e Júlia chama, invoca Emília, um verbo transitivo. Se você chama, você tem que estar chamando alguém, né? Tem que ter alguma coisa que está sendo chamada, né? Meio que por definição. Mama, mama, mama. Marcos me pulsat. E aí é muito importante porque a gente tem o quê? Um pronome, e aí de fato um pronome mesmo, inequivocadamente, pessoal, do caso oblíquo. A gente viu que o pronome é o que literalmente substitui o nome, e a gente sabe aqui que ele está substituindo o nome de Julia. Em vez dele dizer Marcus Juliam pulsat, como é a própria Julia que está falando, em vez dela falar o próprio nome dela, ela usa um pronome para substituir o nome, para não ficar aquele negócio boçal, né? O Marcos está batendo na Júlia. Sim, mas tu és Júlia. Então, em vez de usar o nome dela, ela usa o pronome. E aí a gente tem o quê? O pronome pessoal no caso reto, eu, e no caso oblíquo, me. Daí que a gente tem o quê? O caso reto é nada mais, nada menos do que o nominativo. Ou seja, exerce a função sintática de ser sujeito do verbo, de fazer a ação. E aí, em latim, o pronome pessoal é ego, do caso nominativo. E me é o caso oblíquo, ou seja, é o caso acusativo, aquele que sofre a ação. E a gente diz me. E aí, como a gente estava falando, você sabe muito bem que é muito diferente se és tu que ama ou se alguém
te ama. A diferença existencial é muito grande no nível de sofrência da sua vida, não é isso? E aí, a Emília went it. Ou seja, a Emília vem. E vir é um verbo intransitivo. Para você vir, você não precisa ter nenhuma outra coisa que está sendo vinda. A própria ação de vir requer apenas a pessoa que faz. Mas quando o crush chama, basta o crush chamar que você vem no instante, não é isso? Então, novamente, o comportamento de vir é um comportamento que requer apenas o sujeito. Não é uma ação que não passa adiante para uma outra coisa que sofre essa ação. Basta o pezinho aqui da Emília, que esse pezinho por si só consegue exercer a ação de vir. Então a gente tem aqui pulsat transitivo, walkat transitivo e wenit intransitivo. Então temos aqui quintum acusativo singular masculino, Juliam acusativo singular feminino, Marcos nominativo masculino singular, Julia nominativo feminino singular e a Emília nominativo feminino singular. E aí a gente chegou ao final da primeira lição. Próxima semana continuaremos para a segunda lição. Espero que não tenha surgido muitos elementos novos. Sempre quero fazer as coisas aos pouquinhos para que vocês possam absorvendo aos pouquinhos e crescendo de maneira segura para que a gente possa ir construindo esse edifício do idioma, tá bom? Pois bem, então terminamos já a primeira lição desse terceiro capítulo. Vimos que entramos com mais um caso aí que vai complicar bastante a nossa tabela, né? Que é o caso acusativo, ou seja, aquilo que sofre uma ação dos verbos que precisam de algo para que a ação ocorra. Então, como esse verbo precisa de alguém que faz e algo que recebe, esse algo que recebe fica no acusativo. Veremos também ao desenrolar desse terceiro capítulo o caso vocativo, que a gente já viu, na verdade, agora, né? Mas eu vou falar mais sobre ele na próxima aula. Então lembre-se, qualquer coisa, deixem perguntas aí, vejam aquele site dos exercícios, façam os exercícios, vejam as dificuldades que vocês estão tendo e deixem um comentário aí que a gente ajuda, tá bom? Abraço. Walete!